eu peço a ela para ela se apresentar. Só um instantinho. Bom dia a todos e a todas. Sou Vanessa, sou mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos e agora sou aluna de doutorado do Departamento de Política Científica e Tecnológica lá da Unicamp. Eu tenho embora ainda esteja na casa dos 30, já tenho uma trajetória interessante em economia solidária, tecnologia social, é algo que eu pesquiso desde a graduação. E no mestrado eu tive a oportunidade de desenvolver a minha dissertação a partir de uma experiência profissional que eu tive num projeto de desenvolvimento de um sistema de monitoramento e avaliação de tecnologia social. Então, eu gostaria até de aproveitar esse momento para agradecer o convite, do Leonide e da Cristina para estar aqui, que essa vai ser mais uma oportunidade para refletir sobre esse processo que eu participei e aprender também aqui com vocês, com a experiência de vocês. Quando a Cristina me convidou para participar, ela me mandou algum material, me explicando o que vocês iriam debater hoje e amanhã, então eu tentei estruturar minha apresentação de uma forma que eu consiga contribuir minimamente para o debate de vocês. Então eu vou tentar fazer um paralelo entre a experiência concreta e alguns conceitos, apresentando primeiro então esse projeto, que chama Sistema de Monitoramento e Avaliação da Rede de Tecnologia Social. Aí eu destaquei algumas fases e algumas diretrizes que eu considerei importantes para serem pensadas num processo de planejamento, de elaboração de processos de avaliação, especialmente em tecnologia social. Não vou falar de todas as fases, mas eu destaquei algumas e depois no debate, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma fase que eu não contemplei, a gente pode trocar mais informação. E por fim, vou tecer algumas considerações e também passar algumas recomendações que eu na minha dissertação fiz à RTS, que eu acho que também pode ser interessante para o trabalho de vocês. Bom, primeiro que esse projeto de sistema de monitoramento e avaliação da RTS foi um projeto de extensão. O comitê coordenador da RTS encomendou esse projeto Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, o FORPROEX, e aí foi uma comissão composta por 4 pró-reitores, um deles era um pró-reitor lá da Federal de São Carlos, que me convidou para participar como bolsista integral do projeto, que já conhecia um pouco da minha trajetória. Então, em consenso com a própria RTS, com o comitê coordenador, que está representando todas as organizações que são filiadas à rede, a gente chegou num consenso sobre quais seriam as funções desse sistema. Então, a primeira função seria de registrar e integrar informações referentes às tecnologias sociais. A rede, na época, quando nós começamos a pensar esse projeto, ela tinha por volta de 470 organizações filiadas. Um ano depois, ela já estava em 700. E mais alguns meses depois, ela já estava em 800 e alguma coisa. Então, vocês imaginam o que seria pensar num processo de monitoramento e avaliação para 800 e tantas organizações. Então, a gente, primeiro ponto, tem que registrar e tem que integrar essas informações. Por meio desse registro e dessa integração, seria possível a gente difundir e articular essas tecnologias sociais, em especial as tecnologias financiadas pelas instituições mantenedoras da rede, que são os projetos de reaplicação, mas também
aquelas que trabalham mais com difusão de tecnologia social e que não necessariamente recebem recursos das mantenedoras da rede, né? E por fim, né, deveria cumprir a função também de monitorar e avaliar o desenvolvimento e o alcance dessas tecnologias sociais que são apoiadas pela RTS. Bom, a equipe do Fórum ProEx estava pensando nesse projeto, logo que tomou contato, já percebeu algumas complexidades, né, da proposta. A primeira seria de fazer um planejamento bem delineado, né, porque nós teríamos que contemplar nesse nosso planejamento uma demanda da rede. Eles nos demandaram o seguinte: desenvolvam um sistema de monitoramento e avaliação que seja construído de forma coletiva. E o coletivo, para eles, era a participação de todas as organizações filiadas à RTS. Então, se o nosso planejamento não desse conta de envolver essas organizações, o projeto iria para o saco. Se nós não tivéssemos uma equipe qualificada, comprometida, com uma boa comunicação, mas sobretudo entendendo o que é tecnologia social, o projeto também ia para o saco. Porque o nosso ponto de partida era pensar quais eram as categorias possíveis de serem criadas a partir do conceito, né, para gerar indicadores. Então foi necessário que eu e a outra profissional também tinha sido contratada, que a gente fizesse alguns cursos de especialização para entender bem como é que seria possível fazer avaliação de projeto social, e não era qualquer projeto social, era um que estava trabalhando com um conceito que ninguém entende direito, porque às vezes ele é muito amplo, às vezes ele é muito restrito, né? Então essa também foi uma complexidade. Nós também entendemos que nós precisaríamos ter uma postura rigorosa, mas não rígida, né, em relação à construção e à execução do projeto, do processo. Por quê? Cada organização mantenedora, cada organização não filiada que desenvolvia o processo de difusão, tinha uma percepção sobre o que era tecnologia social e sobre o que seria necessário monitorar e avaliar. E não é possível você chegar num consenso quando se tem 800 e poucas organizações envolvidas, né? Então, uma das primeiras questões que a gente colocou para o comitê também foi: olha, nós vamos precisar liderar esse processo mantendo uma certa postura rigorosa. Não vai ser possível abarcar todos os desejos e todas as aspirações, porque são muitas pessoas, são muitas instituições, cada um com um projeto político distinto, né? Mas todos olhando para o mesmo horizonte, que é esse da inclusão social. Então a equipe também precisou ter isso bem claro, que às vezes nós seríamos chatos, né, na proposição de alguns procedimentos. Mas também entender que seria necessário ser flexível, né, sem abrir mão de um direcionamento ético-político, né, que era aquele que estava permeando a equipe de pró-reitores, que tinham uma compreensão sobre o papel da extensão, o papel da tecnologia, né, e a importância dessa articulação em rede e dessa construção coletiva, né. E nós também, como a equipe foi formada por professores, né, pró-reitores, mas professores e estudantes, nós entendemos que esse processo de construção ele tinha que ser um processo pedagógico e, obviamente, participativo, né. Se quer uma construção coletiva, ela tem que ser participativa, né. Todos vocês estão aqui sabem que existem diferentes formas de participação, né. Existe a participação que você fala para o outro: não, me fala o que você quer, eu escuto, mas não levo em consideração. Existe aquela participação que se coloca em diálogo com o outro. Então, a gente também precisou deixar claro o que seria esse processo pedagógico e o que seria esse participativo. Enquanto processo pedagógico, a gente pensou que seria um encontro dessas diferentes organizações, desses diferentes saberes e experiências, né? E a participação, nós entendemos que não seria possível envolver todas as 800 e tantas organizações da RTS. Né? Seria um processo que demandaria muito recurso, tanto em termos, né, de pessoas trabalhando, quanto financeiro. Então, nós
pedimos à RTS que reduzisse a participação às entidades executoras de projetos, ou seja, aquelas que recebiam dinheiro das instituições mantenedoras, e o comitê gestor, né, da RTS, composto por associações e também por instituições financeiras, né, que financiam pesquisa como a FINEP, e alguns convidados. Então, nós não conseguimos fazer desse processo um processo 100% participativo, que escutasse todas as organizações. Isso não foi viável. E também nos comprometemos a ter os resultados desse processo publicizados na via internet. Bom, diante dessas considerações, a equipe que estava trabalhando no projeto pensou em organizar essas atividades do projeto em fases, né? A delineação dessas fases veio de uma revisão profunda sobre processos de avaliação em países que tivessem uma realidade parecida com o Brasil. Nós estudamos experiências de avaliação na África, em alguns países da Ásia, algumas experiências internas também, e delineamos então 9 fases, né? A primeira consistiu numa categorização dos 11 macroprojetos da rede. Então a gente falou, a gente precisa conhecer bem o objeto que vai ser avaliado, então vamos caracterizá-los. Em seguida, após a caracterização, a gente optou por definir já os indicadores, né? Pensando em variáveis quanti e quali, né? Pensando se haveria dimensões para trabalhar esses indicadores, e depois pensar em diretrizes operacionais para construir o banco de dados. Então, no primeiro momento, a gente levantou os indicadores e depois, no terceiro momento, nós conversamos com os programadores, os estatísticos, para ver se o que a gente estava querendo coletar era possível. E, então, nós resolvemos qualificar todas essas informações em oficinas ampliadas, né? Então, nós realizamos oficinas em 2 regiões e aí convidamos essas pessoas que, como eu disse, iriam participar desse processo, né? As organizações executoras, os financiadores e alguns convidados de organizações que se relacionam com o tema. Depois dessa oficina, que qualificou os nossos indicadores, a gente foi para a qualificação do banco de dados, né? Levamos para o banco de dados para ver se ele funcionava, né? Depois que a gente viu se funcionava, apresentamos para o comitê coordenador para que houvesse uma segunda qualificação dessas informações. A partir desse sinal positivo, então, está tudo ok, pode tocar, fizemos um projeto, um pré-piloto, né, um pré-teste para ver se o sistema, a programação, a coleta, o layout, está tudo ok. Fizemos uma análise para ajuste, né, do piloto, e aí a gente deu como encerrada a construção do sistema. Mas por fim a gente também gerou uma série de sugestões e recomendações para avaliação de impacto. Então agora eu vou começar a falar um pouco de algumas fases, né, na esperança de que elas possam auxiliá-los aí no trabalho de vocês. Então a primeira fase que eu comento é a da categorização. Essa foi uma fase fundamental, sim, que não teria sido possível gerar indicadores se nós não tivéssemos muito claro quais eram os conceitos chaves da RTS, né? Então, com essa caracterização, nós conseguimos formar um glossário com cerca de 37 conceitos que versam sobre o que é política pública, o que é tecnologia social, o que é participação social, o que é monitoramento e avaliação, né? Até isso nós precisamos deixar bem claros. E geramos um caderno técnico, né, para orientar o nosso trabalho. Então, nesse caderno técnico, né, ele trouxe algumas diretrizes e alguns conceitos, né? A primeira questão que esse caderno já apresentava era, né, aquela tentativa de resposta de perguntas essenciais, né? Quando a gente avalia, onde a gente avalia, o que a gente vai avaliar, por que avaliar, para que avaliar, para quem avaliar,
né? Quem vai avaliar, como vai avaliar. A gente teve esse trabalho de responder de forma muito clara e enunciar muito claramente as respostas, para que não houvesse nenhum risco de confusão. E mesmo com isso, houve confusão mais para frente. A gente teve que revisar depois na nossa oficina algumas questões, né? Então, essa é uma dica, assim, precisa ficar muito claro essas respostas. Isso vai ajudar na construção dos indicadores, né? E definir também o tipo de avaliação. No início, quando nós recebemos a encomenda, nos foi pedido uma avaliação, que o sistema gerasse uma avaliação de impacto. E a gente percebeu, revisando a literatura, que não seria possível realizar uma avaliação de impacto, né? Porque a avaliação de impacto, ela tem todo um procedimento, ela solicita um tempo de experiência de uma iniciativa que tenha mais de 5 anos. E o comitê organizador, o comitê gestor da ITESP tinha uma certa pressa em obter algumas respostas. Então não foi possível fazer a avaliação de impacto, construir o sistema para fazer esse tipo de avaliação, mas sim de resultado, né? E em alguma medida, uma avaliação de processo, né? Algumas informações que levassem as pessoas a pensar nos processos de desenvolvimento de tecnologia social. Esse daqui é um gráfico que eu apresento para vocês, que nos ajudou a pensar essas questões sobre o tipo de avaliação que nós iríamos adotar para esse sistema, né? Então aí vocês veem que existem aquelas avaliações ex antes, né? Que é aquela questão do diagnóstico, de você elaborar o próprio projeto de desenvolvimento de tecnologia social, de reaplicação de tecnologia social. E aí, ao longo da linha do tempo, o processo vai acontecendo e aí você vai monitorando, né? É importante dar tempo ao tempo. Não é possível fazer avaliação com 2 meses de execução de projeto. Preciso que passem alguns meses para você ter informações e dados mais consolidados. E depois você pode fazer tanto uma avaliação de impacto quanto uma avaliação de resultado. Então, esse gráfico aqui nos ajudou também a entender algumas dessas questões. Essa daqui eu trago só para vocês darem uma olhada, olha, no nosso glossário, né? Então, por exemplo, aqui nessa dimensão, que era a dimensão gestão social, desenvolvimento econômico, alguns dos conceitos que nós precisamos deixar bem claros para que os nossos indicadores refletissem esses conceitos, né? Aqui, por exemplo, a dimensão tecnologia social. Então, além da gente entender o que era tecnologia social, também foi preciso entender o que era tecnologia apropriada, o que era inovação para o desenvolvimento social, o que é rede, o que é articulador de rede, o que é o investidor, o que é o mantenedor, o que é o reaplicador. Mas também, novamente, precisa ficar bem claro para não ter tantos problemas, mesmo sabendo que eles seriam possíveis, né? E aí, aqui, para só aproveitar já o gancho que o Daniel colocou aí, quando ele, né, apresentou aquela tela de desafios da inclusão social e pontuou algumas questões, né? A rede de tecnologia social possui realmente esse conceito que o Daniel apresentou. Ele é um conceito super amplo, cabe tudo e cabe nada. E só atrapalha, para falar a verdade. Porque na medida em que ele é amplo demais, acontece tanto o desenvolvimento de tecnologia social, como, né, até na mesa anterior foi falado, né, mais robustos, quanto outros processos que não têm nada a ver com tecnologia social, né? Então essa reflexão também foi feita com o comitê coordenador, né? E não foi mudado o conceito porque é uma orientação política da rede, mas o sistema de monitoramento e avaliação teria que, né, dar colocar alguns parâmetros para esse conceito, porque senão também não seria possível gerar indicadores. E esse conceito, ele advém também da revisão de outros conceitos sobre tecnologia social, né? Por exemplo, o professor Dagnino, que também é lá da Unicamp, ele trabalha com uma definição de tecnologia social que olha o processo produtivo. Ele tem uma preocupação muito grande em pensar em processos produtivos que insiram em dinâmicas econômicas comunidades em situação de exclusão, né, em áreas periféricas, em áreas pobres. Então, para ele,
a tecnologia social ela é muito mais um resultado, né, da ação de um coletivo, né, que tenha algum tipo de controle sobre a propriedade coletiva dos bens de produção, né, que consiga ter um processo de tomada de decisão e de gestão mais autogestionária, mais participativa, né, e que envolva processos de cooperação dentro desse grupo e fora do grupo. Né. Então, o conceito dele, que ele trabalha, que ele opera, é um pouco mais delimitado. Mas, como vocês podem ver, ele é tão delimitado que ele excluiria 50% das instituições que estão filiadas à rede. Né? E aí também a gente sabe, né, que a rede também consultou um outro conceito, que talvez seja o conceito que mais se aproximou ao que a rede esperava quando foi definir o que era a tecnologia social para eles. Né? Que é o conceito que o Instituto de Tecnologia Social de São Paulo opera. Né? Eles têm uma experiência muito grande com tecnologias assistivas e dizem, né, que é um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas ou aplicadas na interação com a população e apropriada por elas, que representam soluções para a inclusão social e melhoria de condições de vida. Então esse é um conceito que vocês podem ver, ele é um pouco mais delimitador, mas é também um pouco amplo, mas ele consegue deixar um pouquinho mais claro para quem lê qual que é o projeto político por trás. Né? Da rede a gente pode ter várias interpretações, e esse ele é um pouco mais, deixa um pouco mais claro essas questões. Né? Então, diante, né, dessa revisão, a gente entendeu então que nós iríamos nos deparar, embora operando o conceito da rede de tecnologia social, nós iríamos nos deparar com experiências que envolveriam tanto o conceito 1 quanto 2, né, da GNIN e da ITS. Então isso foi muito importante para que na hora que a gente olhasse os projetos não houvesse também um certo desprezo por aqueles que não enunciam bem a sua metodologia, ou que não sabem enunciar o que é a tecnologia, não conseguem destacar o fator tecnológico da proposta. Então importa o que esse grupo chegou assim, a um consenso, que mais do que ter sempre o conceito à nossa frente, o importante seria lembrar sempre que a tecnologia social, né, como o Daniel já disse, não é neutra, né, ela questiona a produção de tecnologia capitalista, que só voltada para a empresa, que não percebe outros arranjos produtivos. Ela refuta esse discurso, né, da tecnologia de ponta, porque não existe uma tecnologia rombuda, existem tecnologias, né, com maior ou menor intensidade de conhecimento, mas é da tecnologia, né? Enfim, então, o que nós deveríamos lembrar é o seguinte, que a tecnologia social, ela tem que privilegiar processos participativos. Isso foi ponto comum em toda a revisão. Ela deveria respeitar saberes locais e tradicionais. Ela deveria criar mecanismos de interação de saberes, porque não é só reconhecer. Se eu não souber interagir com outro tipo de conhecimento, também de nada, a gente não vai estar trabalhando a perspectiva da tecnologia social. E seria muito importante respeitar a autonomia das comunidades. Nem sempre a comunidade quer um discurso sobre tecnologia social. Ela quer um discurso, às vezes, sobre tecnologia de ponta. E aí, você vai fazer o quê? Vai ou matar a criatura ou vai sair do projeto? Não vai. Né? Você vai abrir diálogo, tentar respeitar a autonomia da comunidade, mas também levar outras perspectivas para aquela comunidade. Né? Bom, com isso passo agora para falar um pouquinho da fase 2, que foi da definição das nossas dimensões, dos nossos indicadores. Né? Nós usamos como critérios, diante de todos esses conceitos, tentar pensar em indicadores que contemplassem a amplitude e a recorrência dos temas. A recorrência dos temas foi uma questão-chave, a pertinência e a consistência, a clareza de significado e, mais que isso também, a viabilidade operacional financeira. Porque algumas questões que são muito subjetivas e que fazem parte do processo de reaplicação ou desenvolvimento de tecnologia social, como, por exemplo, a participação social das pessoas, né? Uma pergunta que é sempre nos assim, mas vocês vão conseguir verificar se aquilo realmente mudou a vida das pessoas? Não, o que é esse realmente mudou a vida das pessoas? Né? Pode ser tanto a chegada de uma geladeira, quanto a tomada de consciência em relação ao processo político da cidade. Né? E
e às vezes não seria tão simples coletar esse tipo de informação. Então a gente teve que decidiu que seria viável do ponto de vista operacional, né? Então, diante dessas diretrizes, a gente conseguiu gerar um quadro de unidade de análise, né? Que falava de dimensões, que falava dos objetivos dessas dimensões, que aí indicava quais indicadores deveriam ser coletados para que essas dimensões e objetivos fossem verificados, quais seriam as variáveis, quais seriam as questões que deveriam ser feitas para dar conta dessas questões, dos indicadores, e os resultados que nós esperávamos de cada questão. Por que a gente teve que definir isso? Porque a gente também pensou em algumas diretrizes que imporiam limites aos próprios indicadores e à própria forma de coleta, né? Como, por exemplo, o projeto ele tinha que ser monitorado e avaliado, né, ao longo do seu início, desenvolvimento e conclusão. Diante do que foi solicitado, um projeto que não teve o registro do seu início, que teria só registrado seu desenvolvimento e conclusão, seria possível avaliar. Não tem um início, como é que eu vou fazer comparação? Né? Não teria como verificar se mudou algo ou não. Né? Esse projeto, por conta das restrições financeiras, não poderia ser alimentado pelo usuário, pela pessoa da comunidade que recebia aquela tecnologia social, que estava trabalhando com aquela tecnologia social. Ela teria que ser alimentada pelo executor. Porque, por exemplo, no norte do país, onde existem vários projetos de reaplicação, não tem internet de fácil acesso, não tem computador de fácil acesso, e o sistema foi delineado para ser online. Então, não seria possível fazer questões que dissessem muito sobre a vida particular do usuário, porque o usuário não ia responder. Quem ia responder é o executor, e aí ele ia responder a partir da percepção dele. E isso não era o que o comitê queria muito. Né? Teria que haver essa preocupação com o histórico de toda a experiência, né? Rigorosamente preservado. Porque se ele não fosse rigorosamente preservado, ele não iria atender às questões, não seria possível respondê-las novamente, passaria por um processo de invenção do executor, ele ia inventar as respostas que ele ia contar. Isso ficou muito claro também nas oficinas para a gente. Né? O sistema, ele teria que contemplar em alguma medida, né, as discussões, e o sistema em si, a interface dele deveria ser atrativa e de fácil preenchimento. Se fosse um site, né, que apresentasse uma interface chata, cheia de conteúdo, o executor já ia assustar e não iria priorizar o preenchimento das respostas. E a gente sabe que acontece isso, né? Quando a gente se depara com um sistema que já tem muita questão, depois eu vejo, né? Então, isso é algo que os técnicos, né, os executores apontaram para a gente como uma questão a ser incorporada. Bom, então, diante dessas duas fases, a gente foi para as oficinas ampliadas. Nós realizamos duas, foi no Nordeste e no Norte, e o objetivo principal foi de qualificar os nossos indicadores, os indicadores que nós tínhamos levantados, pactuar algumas questões, né, como, por exemplo, a importância de se monitorar, de se avaliar, que isso não precisa ser um processo de tortura, que não é para ser sofrido, não precisa ter estresse, né, que pelo registro sistemático você vai conseguir ter a informação para alimentar o sistema de forma tranquila, e para entender também um pouco mais sobre as experiências e a realidade das reaplicações de tecnologia social. Essa daqui são só algumas imagens, né, sobre as duas oficinas. A gente buscou fazer por meio de metodologias participativas, depois houve uma síntese que foi qualificada por todos os presentes, né. E aí agora então vou apresentar para vocês o resultado das demais fases que eu apresentei. Né? Então esse daqui, ele é o desenho operacional do sistema. Né? Então nós teríamos todas as organizações filiadas da rede, elas entrariam num campo destinado às organizações filiadas, elas preencheriam um cadastro. Se elas tivessem financiamento por uma mantenedora, elas responderiam um conjunto de questões, e se elas não tivessem, elas
responderia um outro conjunto. Seria gerado um relatório que iria diretamente para a coordenação, para a Secretaria Executiva da Rede, que faria a gestão dessas informações e que também coletaria informações sobre a sua própria dinâmica. Como foi pensado por trás dessa estrutura, então existe a figura de um eixo estruturante, um grande eixo. Então nós elencamos 3 eixos. A partir de cada eixo, tiramos o objetivo, né? Então, um eixo era de tecnologias sociais que recebiam financiamento, o outro eixo de organizações que só difundem tecnologia social, o outro eixo dinâmica de rede que seria operado só pela Secretaria Executiva. Cada um desses eixos teria um conjunto de indicadores, que teriam variáveis, que teriam questões verificadoras, que gerariam um conjunto de informação e que geraria relatórios analíticos. O sistema não gera avaliação, porque quem avalia são pessoas que fazem julgamento de valor sobre certas ações. O sistema, por mais que a gente quisesse, não conseguiria estatisticamente realizar esse tipo de operação. Então, ele geraria algumas análises que permitiriam avaliar situações. Então, olha para vocês verem. O primeiro eixo, que a gente chamou de eixo A, nós chegamos em 5 indicadores. Um desses era um indicador de tecnologia social, porque a gente queria entender o componente tecnológico dos projetos, né, que muitas vezes não era bem enunciado. E nós chegamos em 102 questões finais. A gente inicialmente chegou em 320 questões. E depois da oficina, a gente conseguiu reduzir para 102. E aí, para não fazer com que as pessoas sofressem, a gente resolveu quebrá-las em 3 blocos. Elas responderiam algo em torno de 30 questões no primeiro momento, 40 depois e o restante depois. O eixo B, a gente conseguiu, como era só o eixo de difusão de tecnologia social, a gente conseguiu ficar em 26 questões. E o eixo C, que era de dinâmica de rede, em 75 questões. Que essas seriam alimentadas mensalmente. Então, aqui só também, não vou me ater a isso, mas só para mostrar para vocês, olha, cada indicador de cada eixo, qual o objetivo do indicador. Né? Então, e sempre é fornecer subsídio para identificação ou análise, para deixar bem claro que o sistema não avalia, quem avalia são pessoas. Então, para vocês também terem alguma noção, assim, né? Então, a gente gerou o indicador de geração de trabalho e renda, de mobilização e participação comunitária, de monitoramento e avaliação, de tecnologia social e de difusão e articulação. Esse indicador de monitoramento e avaliação, na verdade, eram questões de gestão do projeto. Poderia ter sido outro título do indicador. Né? Mas eram mais essas questões. Você consegue executar algumas ações junto à mantenedora? Para vocês também terem uma ideia. O nosso indicador de tecnologia social procurava, por exemplo, tentar entender a relação entre a tecnologia social e a tecnologia convencional, né? Especialmente em relação a custo. Então, por exemplo, é mais barato realmente investir em tecnologia social ou na convencional? Ou qual é o mais eficaz? Aí eu poderia chegar a uma percepção de que a tecnologia convencional é mais barata, mas ela é menos eficaz. E aí eu teria como justificar. Então, por que continuar financiando tecnologia social? Né? Então, observando esses cenários que apareceram lá na categoria, que apareceu lá na categorização, a gente conseguiu chegar nessas variáveis. Né? Por exemplo, no indicador de geração de trabalho e renda, quais eram as estratégias de sustentabilidade do projeto? Né? Qual que era essa dinâmica de geração? Ela gerava processo produtivo? Né? Que nem, por exemplo, vocês que estão na área da saúde. Será que todas as tecnologias sociais que vocês vão operar conseguem gerar renda? E se não gerar renda, isso é um problema? Né? Então, esses indicadores, no caso aqui da RTS, que estava olhando especialmente para aquelas que tinham financiamento, tentava verificar essas questões. E aí, então, para cada indicador, a gente também foi pensando em variáveis, né? Nível de mobilização, nível de empoderamento, formas de participação, né? Esse daqui que era o sistema o B, que era de difusão, a gente só teve 2 indicadores, que era de difusão e articulação, né? Formas de difusão.
difusão, nossas variáveis, né, formas de articulação. E aqui o subsistema C, né, que era de dinâmica de rede, que ele era mais uma ferramenta de monitoramento do que avaliação. A gente falou para as meninas da secretaria, vocês só vão conseguir avaliar qualquer coisa da secretaria depois de pelo menos 6 meses. E informação mais concreta depois de 1 ano. Antes disso, vocês não vão avaliar muita coisa. Aqui, desculpa, não copiei direito, era a imagem aqui do sistema, só para vocês terem uma noção. E agora, então, já vou finalizando, tecendo algumas considerações, né? Esse processo de desenvolvimento envolveu, né, a definição de critérios e parâmetros que pudessem dar conta da complexidade da RTS, mas também já sinalizou ao seu final que não daria conta da complexidade, né? Exatamente por não conseguir avaliar e por ser um sistema online que não conseguiria chegar até o usuário, ele não iria realmente captar algumas questões que poderiam ser importantes para a rede como um todo, mas que envolveriam o conhecimento do grau de implementação dos projetos, né? De alguma maneira, em maior ou menor grau, isso seria evidenciado, ficou evidenciado com o desenvolvimento do sistema, né? A integração desses diferentes projetos da RTS também permitiu compor um olhar global sobre o desenvolvimento das ações. Então, a RTS, por exemplo, tem áreas prioritárias, mas já deu para perceber pela caracterização dos projetos que algumas áreas não eram prioritárias e estavam sendo contempladas, né? Então, e também ia mostrar a capilaridade da rede, né? O quanto esses projetos conseguem chegar ao final no usuário, né? Que também seria necessário a necessidade de envolvimento institucional para tornar a avaliação válida. Então, se uma organização que recebe o recurso se recusa a participar do sistema, não vai ter informação sobre tecnologia social. Se ela entende que que esse sistema não é pedagógico, que vai contra os princípios da organização, porque ela trabalha, de repente, na perspectiva da educação popular, ela travou o sistema. Não tem informação sobre aquele projeto. Então, teria que ter uma sensibilização das instituições para a percepção de um outro papel para avaliação, de um outro papel para o monitoramento, né? De modo que a gente conseguisse superar essa lógica de prestação de contas, tentando só destacar a produtividade. Enquanto esse pensamento não fosse superado, o sistema não atenderia às expectativas do comitê gestor da própria rede. Como recomendação, o que a gente passou para a rede? Que diante dessas fragilidades e mesmo dessas potencialidades, o ideal seria sempre estar organizando eventos de sensibilização, né, com lideranças, independente da organização que compõe, que houvesse uma revisão periódica dessa ferramenta por diferentes profissionais, que a comunidade acadêmica, científica, né, fosse convidada para analisar esses dados. Então, convida um grupo de pesquisa de uma universidade, um Sudeste, uma no Sul, uma no Nordeste, apresenta os dados e se coloca ali para o debate, né, para ver a percepção desses grupos em relação a uma realidade também, a um conjunto de dados, né. A realização de eventos específicos com as comunidades, né, com prefeituras, com gestores públicos também para apresentar esses dados e também avançar no conhecimento. E a gente também recomendou a realização de uma avaliação de impacto após um período não menor que 5 anos da implementação da ferramenta, né? Para que o cenário era, a gente começou a pensar isso em 2005, o cenário era para que em 2013 a gente começasse uma avaliação de impacto, que eu não sei como é que anda o processo lá na RTS e tudo mais, mas foi implantado. Bom, então eu acho que essas foram as contribuições que eu trouxe aqui para vocês. Esses são os meus e-mails, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar. A minha dissertação foi sobre a análise da potencialidade desse projeto em relação a tempo e espaço, também posso disponibilizar. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco aqui à disposição para eventuais perguntas.